paciente de vocês, tá? Então, aquele cachorro que está internado, está em uma baia, ele precisa de cuidar de higiene, sim, tá? Via oral, pela boca, eles ingerindo este agente entrando pela boca deste animal, deste ser humano, certo? Então, a ingestão de comidas não bem preparadas, no caso dos pets, quando eles cheiram no chão, eles geralmente lambem o focinho, eles podem entrar em contato com algum agente, ok? Então, a segunda forma de infecção que nós vimos é a via oral. Outra forma de infecção, então, é a via respiratória. Então, a via respiratória é quando o animal, o ser humano, ele respira e aquele agente, então, ele vai para os pulmões, ele vai para o trato respiratório. A gente vive hoje, né, numa pandemia, a pandemia aí do Covid, e vocês sabem que a principal forma de infecção é por via respiratória. Então, é um vírus, um agente que entra por via respiratória. Estas são, então, as formas de infecção, por onde estes agentes eles podem entrar. Muito bem. E as fontes de infecção? Então, nós vimos as formas, que é por onde ele pode entrar, e agora nós vamos ver o que pode carregar este agente. O que pode fazer com que este agente saia de um lugar e atinja um outro hospedeiro. Então, as mãos do profissional, por isso que é muito importante que se lave as mãos após cada atendimento, porque as suas mãos podem e vão, tá, ser fontes de infecção. Então, eu mexi em um paciente idoso, tinha problema, não lavei a mão, mexi em um filhote. Você pode estar passando alguma coisa para este filhote. Outra coisa, vestimentas, calçados, tomar muito cuidado com a vestimenta que a gente está usando, né? Sempre utilizar jaleco, o jaleco foi feito para nossa proteção. Calçados também, é muito importante o cuidado com ele, está sempre higienizando. A ausência de técnicas básicas de higiene. Então, não lavar as mãos, não lavar o rosto, não cuidar da baia do paciente, tudo isso que são técnicas básicas de higiene, a ausência delas serve como um agente carregador da minha infecção. Superfícies empoeiradas, superfícies úmidas, a gente sabe que ali vai ter a presença de micro-organismos e que esses micro-organismos podem e vão se proliferar nestes locais, né? Além, é claro, da manutenção de matéria orgânica. E quando eu falo em matéria orgânica, eu estou falando de fezes, de urina, sim, também, mas resto de alimento, resto de pelo, tudo isto é matéria orgânica que, se ficar mantido em um ambiente por um período longo de tempo, vai servir, sim, como fonte de infecção. E aí, desculpem, quando a gente fala do profissional enfermeiro veterinário, como ele tem que ser? Bem, higiene matinal é imprescindível, né? Já falamos sobre isso. Então, lavar as mãos, tomar um banho, cabelos, unhas bem feitas, barbas bem feitas, para quem tem barba. Tudo isso é muito importante. A roupa, gente, primeira coisa, ela é a sua apresentação. E segundo, você vai mexer com o animal. Eles não vão ficar quietinhos. Você vai falar, fica quietinho. Ele não vai ficar quietinho. Você vai ter que muitas vezes conter, segurar. Então, tem que usar uma roupa que não gere risco para você, certo? Então, roupas muito decotadas, roupas
muito largas ou muito justas, evitar, né? Questão de acessórios também, relógios, brincos, pulseiras, lembrar que os nossos animais, principalmente os felinos, eles gostam de objetos que balançam, então às vezes você está ali com um colar ou uma corrente, ou até mesmo um brinco um pouco maior, está mexendo com este paciente, ele começa a balançar esse seu acessório, ele acha que ali é um brinquedo, e ele vai e para cima deste brinquedo que ele acha que é o seu acessório, e a gente pode ter um grave acidente, tá bom? Lembrar dos equipamentos de trabalho. Quando eu falo de equipamentos de trabalho para enfermagem, eu falo principalmente estetoscópio e termômetro. O termômetro, obviamente, pela temperatura dos PETs serem aferidas por via retal, devem ser higienizados, devem ser limpos após cada aferição de temperatura. Já o estetoscópio pode ser limpo quando for necessário, uma vez a cada semana, uma vez a cada 15 dias. Isso, gente, são boas maneiras para vocês se portarem na clínica e também são boas práticas para que vocês estejam apresentáveis. Então, meninos, nada de usar regata, bermuda. Meninas, cuidado com saias muito curtas, com decotes muito grandes, tá? Esse tipo de vestimenta, ele deve ser evitado, ele deve ser proibido, né? Dentro da clínica, obviamente. E aí, gente, vocês durante o atendimento, como vai funcionar isso? Vocês vão lavar as mãos? Sim, vão, nós já falamos sobre isso. Vocês vão lavar a mão sempre após cada atendimento. Por que após? Atendi o meu paciente, não vou mais pôr a mão nele. Lavo as minhas mãos. Quando o próximo paciente entrar, minhas mãos estão higienizadas. Então, não há necessidade de lavar novamente. Uso de luvas. Luvas de proteção vamos usar quando for necessário. Diante de uma ferida, diante de um animal que está urinado, que está defecado, ou de um animal que apresenta claras evidências de ter um problema de pele, em que eu possa, então, me infectar por contato. Uso de máscaras. Atualmente, a máscara ela é imprescindível, né? Ela é obrigatória, mas em situações normais, a máscara é recomendada em casos de odores mais fortes, feridas infeccionadas, porque ali eu tenho micro-organismos que começam a liberar gases tóxicos que vão fazer mal. Uso de toucas. As toucas são para o cabelo, para evitar que caia cabelo no nosso paciente. Quando eu vou usar somente procedimento cirúrgico, tá? Só vou usar touca dentro do centro cirúrgico. Sempre limpar o material, como a gente já conversou, material de trabalho, equipamento de trabalho de vocês, e prestar atenção também na limpeza do ambiente, né? Sempre que for necessário, realizar esta limpeza. Muito bem. E quais ambientes eu vou ter dentro de uma clínica veterinária? Esses três são ambientes básicos de uma clínica: a recepção, o consultório e o centro cirúrgico. Porém, vocês devem perceber, vocês devem pensar que são ambientes diferentes um do outro, acontecem coisas diferentes, e realmente acontecem coisas diferentes de acordo com o ambiente em que eu estou. Sendo assim, o cuidado que eu tenho que ter em cada um deles também vai ser diferente. Na recepção, por exemplo, eu posso usar para a limpeza desta região produtos de limpeza básicos. Se por dia, nesta recepção, eu só tiver este paciente. Agora, se por dia, nesta recepção, ela está a todo momento cheia, a todo momento está entrando e saindo pacientes, entrando e saindo animais, eles defecam, eles sangram, eles espirram, eles têm secreção, que fica neste ambiente, aí eu devo usar
produtos específicos para clínicas veterinárias, que a gente vai falar daqui a pouquinho quais são eles. Então, na minha recepção, eu vou efetuar a limpeza de acordo com o fluxo de animais que eu tiver ali dentro. No consultório, no consultório, onde vou realizar os procedimentos de consultas e medicações, aqui eu tenho diversos ambientes em um só. Por que diversos ambientes? Porque vejam só, eu tenho a minha mesa de atendimento, eu tenho a minha mesa de escritório, eu tenho o chão, tá? Eu tenho o meu lixo onde eu jogo material infectado, material sujo. Eu vou ter em algum outro lugar que não aparece aqui na imagem, o lixo da onde eu lavo a mão, da minha pia, então papel, toalha, né, que eu uso para secar a minha mão. E eu tenho que ter cuidados diferentes. Então essa mesa de atendimento, por exemplo, eu devo limpar quando? Sempre, a cada atendimento. Terminou um atendimento, eu devo efetuar a limpeza da mesa de atendimento com um produto específico. O meu chão da sala, ele vai ser limpo ou no início do dia ou no final do dia. Mas, sempre que for necessário, vai ser feita novamente a limpeza. Um animal soltou muito pelo, um animal urinou, um animal defecou, vomitou, enfim, vai ser realizada a limpeza. Os lixos, não me importa se é este aqui da mesa de atendimento ou se é o lixo que tem papel toalha, vão ser trocados quando estiverem no meio, não é quando estiverem cheio, que é um erro que muitos cometem. Deixa o lixo encher e aí troca. Não pode encher, porque se encher ou jogar alguma coisa, vai cair para fora. Então, lixos devem ser trocados quando estiverem na metade. No centro cirúrgico, bem, gente, no centro cirúrgico, aí já é um pouco mais perigoso. Por que perigoso? Porque a possibilidade de uma infecção ali é muito grande, a possibilidade de você também sofrer um acidente é grande, porque aqui no centro cirúrgico eu vou ter lixo cortante, lixo infectante, eu vou ter material que vai ser reaproveitado, material que não é reaproveitado, tá? Então, no centro cirúrgico eu tenho que fazer uma separação de lixo, muito cuidadosa. E eu devo manter tudo sempre muito limpo. E o centro cirúrgico, ele obrigatoriamente deve ser limpo após cada procedimento. Por quê? Porque nunca se sabe quando vai chegar uma emergência. Então, eu tenho que estar com tudo pronto, tudo ok. Cuidado, porque como eu falei, eu vou ter material contaminante, material cortante. Então, cuidado para não se infectar e cuidado para não se cortar. Então, olha só, a gente vê aqui uma imagem de um centro cirúrgico. Nós vemos que o paciente está coberto com panos, né? A gente vê a equipe cirúrgica toda com aventais de panos, todos de toucas, né? A gente vê aqui uma mesa cirúrgica, onde eu vou ter panos, compressas, enfim, tudo que é necessário para a minha cirurgia. E esses panos verdes que vocês estão vendo, esses aventais que vocês estão vendo, gente, eles não são jogados fora, tá? Eles vão ser levados para uma lavanderia, limpos, lavados, esterilizados, para serem utilizados de novo, tá bom? E aí a gente falou de produtos de limpeza ambiental, produtos básicos, né? E aí, desculpem, quando a gente fala em produtos básicos, eu posso estar, a gente brinca, né, que são os produtos da Bombril, são os produtos que você encontra aí, independente da marca, no supermercado, né? Mas a gente está falando do quê? De água, sabão, cândida, desinfetantes domésticos. Quando eu falo em produtos específicos, aí eu estou falando única e exclusivamente de desinfetantes hospitalares, desinfetantes para uso clínico veterinário. Por quê, gente? Porque esses desinfetantes, eles são bactericidas, fungicidas, viricidas, ou seja, matam fungos, vírus e bactérias, tá?
Eles são concentrados, existe uma diluição correta e o uso correto para esses desinfetantes realizarem, então, a sua função. Qual é a função do desinfetante? Né? Realizar a desinfecção. E aí, pessoal, o que é desinfecção? Porque eu vou ter limpeza, eu vou ter desinfecção e eu tenho uma outra coisa que eu falei agora há pouco, que é a esterilização. São procedimentos diferentes. Então, a limpeza, eu vou fazer a remoção de baixa quantidade de micro-organismos, de agentes que eu tenha no meu ambiente. Isso é a limpeza. Então, é tirar um pó, é passar uma vassoura, isso é a limpeza. Remoção de baixa quantidade de agentes do ambiente. Quando eu falo na desinfecção, eu estou falando da eliminação da maior parte possível dos agentes em um ambiente. E quando eu falo na esterilização, eu falo na eliminação de pelo menos 99%, tá? De todos os agentes presentes naquele objeto ou naquele local, tá? Então, essa é a diferença de limpeza, desinfecção e esterilização. Vamos fazer um intervalo. Se vocês quiserem, vocês podem pausar a aula agora, tá bom? Para fazer um intervalo e depois vocês retornam aqui, a gente vai direto. Bem, limpeza e desinfecção. A gente acabou de ver qual é a diferença. E este processo é um passo muito importante quando a gente fala de higiene e saúde. Porque eu vou tentar eliminar, meu objetivo, na verdade, é eliminar a maior parte dos agentes nocivos, dos agentes que estão naquele ambiente. E não importa se meu ambiente é um ambiente clínico, um ambiente hospitalar, um ambiente domiciliar, então a casa do proprietário, ou um ambiente de criação, um canil, não me interessa. O processo de limpeza e desinfecção, ele é igual, independente do ambiente. E ele tem um passo a passo que deve ser seguido sempre à risca e não pode ser pulado absolutamente nada. Começa com a remoção de sujidades. A gente vai falar daqui a pouco um a um, tá? Remoção de sujidades, lavagem, enxágue, secagem e aí, por último, a aplicação de desinfetante. Que desinfetante eu estou falando? Desinfetante hospitalar. Então, olha só, remoção de sujidades. A gente está falando em tirar a matéria que está ali naquela região. Eu estou falando em varredura, porém não é a varredura com vassoura seca. Eu estou falando em varredura úmida. Por quê? A varredura seca, ela levanta partículas. Então, não adianta nada. Eu varro essa região, as partículas sobem, depois elas descem. De nada me adiantou realizar o processo de varredura ali. Então, remoção de sujidades, o processo de varredura úmida, tá? Que geralmente a gente vê em hospitais, esses tipos de esfregões aqui, né? O pessoal da limpeza utilizando. Ah, Caio, mas a clínica onde eu trabalho não tem eles. Como eu faço? Mandar comprar? Não precisa, você pode utilizar pano, né? Pano úmido no rodo, vai lá e usa sem dificuldades, sem problemas. Depois vem a lavagem, que é a aplicação de água e sabão, tá? Vai aplicar no ambiente, ensaboar corretamente, lembrar dos cantos, das frestas. Aí vem o enxágue, que é o uso de água, para quê? Para tirar o que foi aplicado na lavagem, né? E junto, remover sujidades, certo, gente? A secagem, porque o meu ambiente, a gente já viu, ele não pode ficar úmido, ele não pode ter resto de matéria orgânica. E a água com o sabão que você aplicou, depois a água que você jogou novamente, se ficarem ali, vai manter matéria orgânica. Então, não pode, tá? Porque isso vai fazer com que esses agentes se proliferem. Então,
a secagem tem que ser feita muito bem. E vejam que agora somente eu vou usar o meu desinfetante. Então, o que eu fiz? Eu diminuí a carga de agentes deste ambiente para agora utilizar um produto que realmente vai lá e vai eliminar tudo que ainda tem naquele ambiente que seria possível de ser eliminado. Tá? Então, na desinfecção, como nós já vimos, é o uso de produtos específicos, que nós chamamos de desinfetantes hospitalares. Eles são aplicados no ambiente, em mesas, pisos, paredes, no canis, não importa onde, lembrar da diluição correta de tempo de ação, e aí em seguida eu seco este desinfetante. E está terminado o meu processo de limpeza e desinfecção, que deve ser feito com constância. Aqui, gente, é uma tabela, tá bom? Que nós trazemos para vocês, onde tem o tipo de produto, indicação de uso e como usa. Então, olha só, tem jeito de usar tudo. Olha só, a água, técnica de varredura úmida ou remoção do pó, como a gente acabou de conversar. Água e sabão, limpeza para remoção de sujidade, friccionar sobre a superfície. Depois a água de novo, enxaguar e secar. Álcool 70, quando eu vou usar. Desinfecção de equipamento de superfície. Vou usar no chão para remover sujidade? Não, é desinfecção. Fricção sobre a superfície a ser desinfetada. Por isso que, quando a gente fala de termômetro, depois do uso do termômetro, álcool, algodão, fricciona para fazer a limpeza e para fazer a desinfecção. Compostos fenólicos, compostos de amônia, amônia quaternária é a base dos nossos desinfetantes hospitalares, a maioria deles, né? Olha lá, desinfecção de equipamentos e superfícies, após a limpeza, imersão ou fricção, enxaguar e secar, tá? Compostos liberadores de cloro ativo, estou falando de cândida, que não posso usar em metal, e superfícies com matéria orgânica. Depois a limpeza, imersão, fricção ao secar. Tá bom, gente? Então, todos esses aqui, vocês vão ter aí a tabelinha para vocês, para que vocês consigam ver como usar cada produto. Vamos falar agora de biossegurança. Então, o próprio nome ele já diz, segurança da vida, né? Este símbolo aqui é um símbolo que significa que ali naquela região eu possuo risco biológico. Vamos lá. Então, quando eu falo de biossegurança, pessoal, eu estou falando em medidas para o ambiente, medidas para o ser vivo também. Ou seja, medidas que eu vou tomar para evitar, para prevenir uma infecção, tá? Eu estou falando agora do uso dos EPIs, equipamentos de proteção individual. Nós vamos falar de descarte de lixo e nós já conversamos sobre limpeza e desinfecção. Por que limpeza e desinfecção de novo na biossegurança? Porque é um processo que eu vou utilizar para eliminar os agentes de um local. Então, eu eliminando os agentes de local, eu tenho uma menor chance de infecção. Sendo assim, menor chance de infecção, eu estou me prevenindo, eu estou cuidando da vida. Bem, dentro de uma clínica, mais uma vez eu volto a falar, nós temos várias áreas e áreas diferentes, né, uma das outras. Essas áreas, elas possuem riscos de infecção diferentes, distintos. Por isso que eu devo tomar cuidados diferentes de acordo com a área que eu estiver. Então, eu tenho uma classificação que é quanto ao risco biológico. E quanto ao risco biológico, as áreas podem ser classificadas em críticas, semicríticas ou não críticas. Então, olha só, a chance de alguém se infectar numa recepção, quando comparado ao centro cirúrgico, é muito maior num centro cirúrgico. Num consultório, do que numa internação de doenças infecciosas, é muito maior numa internação de doenças infecciosas.
tá? Então, de acordo com o local, a gente vai classificar em área crítica, semicrítica ou não crítica. Uma área crítica, pessoal, é onde eu vou ter um grande risco de infecção. É onde ocorre um procedimento de risco, onde eu vou ter paciente imunossuprimido, ou locais onde eu tenho a presença de pacientes, ou onde eu tive a presença de pacientes com doenças infecto-contagiosas graves, doenças que podem passar para outros animais. Eu estou falando do quê? Centro cirúrgico, internação de doenças infecciosas, laboratório. Nossa, cara, laboratório sim, laboratório, gente. Por que laboratório? Para lá vai sangue, vai fezes, vai urina, vai tecido, vai às vezes até mesmo cadáver. Então, é um local onde posso me infectar muito facilmente. Lavanderia, área de esterilização, entre outras. Olha lá, internação de doenças infecto-contagiosas. Percebam que o número de baias, o número de vagas que eu tenho nas internações infecciosas, ele é baixo. Por quê? Porque já é um local de risco. Se eu encher isso daqui com um monte de baia, eu vou ter um monte de paciente, eu posso ter um monte de paciente com doença infecciosa internado. O risco de acontecer uma infecção é muito mais alto, por isso aqui é sempre controlado. E aqui, pessoal, a gente vai sempre ter o processo de limpeza e desinfecção programado, que a gente chama de vazio sanitário. Ou seja, de tempos em tempos, essas baias ficam vazias para que ocorra o processo de limpeza e desinfecção. Área semicrítica. Áreas com menores riscos de infecção. Então, tem risco, porém é menor. Uma internação de doença não infecciosa, um local onde tem procedimento rotineiro, procedimento de baixo risco. Estou falando do quê? Consultório, sala de espera, uma internação de não infecciosas, banheiros, corredores. Essas são consideradas áreas semicríticas dentro de uma clínica. Olha a diferença, né, da internação que a gente acabou de ver, de infecciosas para essa daqui, que é uma internação de não infecciosas. Olha o número de vagas, né? Olha o número de baias que a gente tem. Muito mais do que no outro. Consultório, uma área semicrítica também. E área não crítica, gente? Uma área não crítica não há risco de infecção. Ou seja, todas salas ou locais onde não hajam pacientes, onde não ocorra a realização de procedimentos, e ali a circulação vai ser restrita. É o quê? Área administrativa, almoxarifado e geralmente a copa, né? Por quê? Dentro de um escritório não vai ter animal doente, não vai vir ninguém que está com a possibilidade de infectar aqui este local. Tá bom? Então, é uma área não crítica. Vamos falar agora um pouquinho dos EPIs, equipamentos de proteção individual. Bem, estes EPIs, esses equipamentos de proteção individual, eles servem para proteger o profissional da saúde de infecções. Então, nós vimos lá as formas de infecção. Cada EPI vai agir prevenindo, protegendo de uma forma. Lembrando que esses equipamentos são de uso profissionais e individuais. O que significa que vai ser utilizado quando for necessário. Você vai utilizar quando for necessário. Ah, mas o meu colega não utilizou. Problema do seu colega, ele é individual. Deixe o seu colega se infectar. Tá? Então, quando eu falo em proteção específica, gente, vejam só. Luvas vão me proteger contra o quê? Forma, contato. Máscara respiratória.
Óculos, por conta de mucosa, tá? Protetor auricular, sons muito altos, pessoal que trabalha em banhitosa, em canis de criação, às vezes necessitam usar protetor auricular, tá bom, gente? Então, tudo isso são formas de proteção. A gente usa óculos na medicina veterinária? Sim, principalmente cirurgias ortopédicas, tá, gente? E como é que eu devo usar o EPI? Bem, a primeira coisa é usar da maneira correta, nos momentos corretos, nos momentos recomendados, apropriados. Então, se eu estou diante de uma ferida, tá? Não adianta eu usar touca. Eu tenho que usar máscara e luva, dependendo do tipo de ferida, ou só luva, certo? Então, gente, para isso eu tenho que saber usar e não ter medo. Na dúvida, usar ou não usar, lembre-se que ele é individual. Se for para sua proteção, você souber usar da maneira correta, no momento correto, use. Então, a luva, pessoal, nós temos dois tipos de luvas, tá? Luvas de procedimento, que a gente chama de luvas não estéreis, e as luvas estéreis. Quando vocês vão usar? Quando estiver lidando com feridas, com animais urinados, onde haja possibilidade de se infectar por contato. Caio, eu vou usar sempre a luva estéreo? Não, você vai usar a luva estéreo somente em cirurgia, tá? Luva que se usa na rotina do atendimento, luva de procedimento. Esta é a luva que deve ser utilizada. E, gente, sempre utilizem o par de luva, tá? Sempre calcem a luva nas duas mãos de vocês. Porque senão vai chegar um momento em que a caixa de luva vai acabar e adivinha quantas luvas vão sobrar? Uma. E aí não dá para se usar somente uma mão com luva, tá bom? Então, sempre que for usar luva, nas duas mãos, por favor. Lembrar que tem que saber como usar e usar de forma correta. Máscara, então hoje a gente fala de máscara, uso sempre mais do que eu falei antigamente, em cirurgias ou feridas infeccionadas. E a máscara sempre cobrindo nariz e boca. Temos outros? Temos a touca, o gorro, o pró-pé, que é uma touca para os pés, em alguns centros cirúrgicos é recomendado o seu uso, o protetor auricular, a luva de borracha para coleta de lixo. E, obviamente, não menos importante, deixei por último, o avental, o jaleco branco ou da cor que vocês desejarem. E eu sempre gosto de falar que ele é branco, deve ser branco liso, por uma questão de higiene. Ele é indispensável, tá? Ele é indispensável. Muito bem. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre tipos de lixo, pessoal. Os lixos também são classificados, tá? Existe uma coisa chamada Programa de Gerenciamentos de Resíduos da Saúde, PGRS, tá? Este programa vai falar o quê? Aonde eu vou colocar cada lixo, tá? Aonde eu coloco cada lixo, cada tipo de lixo vai ser colocado, certo? E quais as características do lixo que vai ser colocado ali naquele local, tá? Porque eu não posso colocar lixo de características diferentes juntos. Então a gente vai ver que eu tenho lixo contaminado, eu tenho lixo pérfuro cortante. Então eu tenho vários tipos de lixo que eu vou armazenar de maneiras diferentes e eu vou ver que as características deles também vão ser diferentes.
Então, a gente vai ver cada uma dessas características desses lixos, vai ver aonde eles devem ser armazenados também, tá bom, pessoal? Então, como eles são classificados? Por letra, tá bom? A, B, C, D e E. O lixo de classificação A, eu também posso chamar de resíduo infectante, ou o que a gente chama de lixo biológico, tá? Ele vai ter aquele símbolo que eu mostrei para vocês lá no início, e ele vai ser armazenado em sacos, a gente vai ver daqui a pouquinho. Tipo B, resíduo químico, tem este símbolo da caveirinha, a gente vai ver daqui a pouquinho o que a gente vai jogar aqui. Resíduo radioativo é o resíduo tipo C, tem a identificação de radiação e vejam que tem um X. Não é que ele vai ser armazenado em uma sala X, não. É porque este tipo de lixo, pessoal, não é feita separação, não é acondicionado em local nenhum na clínica. Por quê? Porque ele emite radiação. Então, é uma empresa especializada que vai vir e vai coletar este lixo radioativo. Tá bom? É uma empresa especializada. Porque ele não pode simplesmente pôr no saquinho e sair andando com esse lixo pela cidade, que ele vai estar espalhando radiação. Lixo tipo D, resíduo comum, e o E é lixo pérfuro cortante, ou seja, tudo que perfura e ou corta. Lixo infectante, ou lixo hospitalar, ou lixo biológico, né? Então, ele vai ser armazenado nesses sacos brancos, leitosos, tá bom? Com a identificação, e as lixeiras devem sempre ter tampa, acionamento por pedal, e serem brancas ou com o símbolo de material de risco biológico. Lixo tipo E, um lixo pérfuro cortante. Todos vocês, em algum momento da vida de vocês, já viram ou vão ver esta caixinha, tá? Essa caixinha chama coletor de material pérfuro cortante, mas todo mundo conhece ela pela marca, que é a Descarpac, tá? Essa não é só uma caixinha, gente. Essa caixinha é tudo isso aqui, ó. Dentro dessa caixinha, eu tenho um saquinho, eu tenho uma base rígida, eu tenho laterais rígidos, eu tenho um outro fundo rígido, ou seja, ela vem totalmente desmontada e dobrada. Vocês quem vão aprender a montar ela corretamente, tá? Isso vocês vão aprender, inclusive, de maneira prática. Lixo químico é uma embalagem plástica, aqui eu jogo aqui resto de medicamento, embalagens que possuam líquidos, tá bom? Tudo nessa caixinha plástica. Por que plástica? Porque tem líquido, né? Líquidos no papelão, se a gente fosse jogar nessa aqui, na outra, né? Opa. Se a gente fosse jogar no Descarpac, iria molhar. Então a gente joga aqui na de lixo químico, que ela é uma caixinha de plástico. Lixo comum, então, lixo preto mesmo, lixeira sempre tampada, isso é obrigatório estar tampada, tá bom? Bem, pessoal, a nossa aula de higiene e saúde é isto, tá bom? Vou deixar algum material de apoio para vocês no nosso Classroom e a gente se vê na nossa próxima aula, tá bom? Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau!